Olá pessoal, olá todo mundo, muito bom, estou ao vivo, eu sou o Ivan Souza, vou falar mais uma vez com vocês aqui, com muita alegria, falar um pouco sobre o livro Prepare-se para ter sucesso, vamos falar sobre mentalidade, enfim, vamos falar um pouco sobre o que eu escrevi no livro, o que o livro pode fazer pelas pessoas, o que uma pessoa encontra ao ler o livro, né? O que basicamente as pessoas vão se deparar, que tipo de estratégia, enfim, o que uma pessoa encontra ao ler o livro Prepare-se para ter sucesso. Falar primeiro de mentalidade, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes que qualquer pessoa precisa cuidar hoje em dia é realmente a mentalidade, né? A mentalidade é uma coisa muito importante para qualquer pessoa que precisa ter sucesso. Então, cuidar da mente, ter uma mente inabalável, ter uma mentalidade próspera, estar preparado. Quando eu falo de mentalidade, quero dizer o seguinte: você tem que ter uma mentalidade. A maioria das pessoas, se você for verificar, elas não são doentes, mas poucas pessoas são saudáveis, são totalmente sadias, né? Quando eu digo isso, eu quero dizer pessoas que tenham saúde mental, saúde para botar seus projetos em prática, para realmente realizar aquilo que desejam. Então, a maioria das pessoas, se você for verificar, elas não são doentes, mas poucas pessoas são saudáveis, têm coragem. Eu sempre digo assim, às vezes eu vejo pessoas com determinados projetos e eu digo, essa pessoa não vai conseguir botar esse projeto em prática porque ela não tem saúde mental para fazer aquilo acontecer. Então, em algum momento, quando a pessoa se deparar com algumas dificuldades, imediatamente ela vai parar, ela não vai seguir, ela não vai conseguir, ela não vai ter força de vontade, ela não vai ter, portanto, quando surgirem as dificuldades, porque a gente observa que a maioria das pessoas querem muitas coisas, né? Se você fizer uma pesquisa em público, você sair perguntando o que as pessoas querem, o que você quer nos próximos 5, 10, 15, 20, 30 anos, enfim. A maioria das pessoas quer tudo, mas a gente sabe que pouquíssimas pessoas vão conseguir. E isso acontece principalmente por causa da falta de uma mentalidade bem estruturada. As pessoas tendem a não acreditar no sonho que tem, não acreditar nos seus próprios projetos, e às vezes as pessoas também acreditam naquilo que as outras pessoas dizem, né? Quantas vezes a gente já viu pessoas desistindo de sonhos, desistindo de projetos porque alguém disse alguma coisa, porque alguém falou, porque alguém criticou, ou enfim. Então, muitas vezes nós somos muito levados pelo que os outros dizem, né? Eu não me preocupo muito quando as outras pessoas estão dizendo que você não vai conseguir, que eu não vou conseguir. Na minha vida pessoal mesmo, muitas vezes eu consegui coisas que só eu acreditava. Muitas pessoas diziam para mim, isso não vai dar certo, você não vai conseguir. Se eu fosse acreditar naquelas pessoas, provavelmente eu não teria conseguido. No entanto, quando você tem uma mentalidade forte, quando você acredita no seu sonho, quando você tem uma obstinação para buscar aquilo que você realmente quer, não importa o que as pessoas dizem para você, importa muito mais aquilo que você diz para você. Porque é muito provável que em algum momento as pessoas também já tenham dito para você assim, você vai conseguir. Então, determinadas coisas que muita gente estava dizendo, não, agora você vai conseguir, você tem tudo para conseguir, etc, etc. E você não conseguiu. E outras vezes as pessoas dizem para você, você não vai conseguir. Se você tiver a mentalidade de que você vai conseguir, se você acredita muito, você vai conseguir. Então imagina só, o que os outros pensam ao nosso respeito não tem muita importância. Tem muito mais importância aquilo que você mesmo pensa a seu respeito. Veja só, se o que as pessoas estão pensando ao nosso respeito fosse uma coisa determinante, todas as vezes que... Imagine um jogador de futebol jogando no campo de um adversário. Imagine um jogador decidindo a final da Copa do Mundo num outro país onde todas as pessoas daquele estádio estão torcendo contra ele. Se o pensamento daquelas pessoas atrapalhasse a vida daquele cara, ele não faria o gol.
E muitas vezes, quase sempre, quando o sujeito tem talento e confiança, quando ele tem uma confiança, ele vai lá e realiza. E o contrário também nós já vimos muito acontecer, jogador dentro do seu estádio, com toda a torcida, às vezes 100 mil pessoas torcendo por ele, o país inteiro dele torcendo, mas ele tem uma mentalidade fraca, naquele momento ele não está com confiança, ele vai lá e perde o gol. Imagina um jogador de basquete numa final, para decidir o campeonato, o cara jogar a bola lá na cesta, né? O Oscar Monsanta que o diga, né? Que fez isso muitas vezes. Quer dizer, se você observar o Oscar falando, dando uma entrevista, você vai ver que ele tinha uma confiança extraordinária em tudo aquilo que ele ia fazer. Antes mesmo dele botar a cesta lá dentro, a bola na cesta, ele já acreditava, já sabia que ia conseguir. Então, para você realizar os seus sonhos, é muito importante que você tenha uma mentalidade incrível, que você tenha uma mentalidade realmente forte, que você não se deixe levar pelo que as pessoas vão te falar. As pessoas sempre vão dizer para você que não vai dar certo. As pessoas sempre vão dizer para você que já está bom, que você já conquistou muito, que agora já está bom de você parar um pouco, descansa um pouco, você trabalhou demais, você já se dedicou muito tempo. As pessoas sempre vão te dizer isso. E o timer, quem tem é você. Então, acreditar que é possível, é só você que sabe. Só você sabe quando é que está bom e quando é que você já deve parar. Então, acreditar, ter uma mentalidade forte e acreditar no seu sonho, acreditar no seu projeto, é muito importante para que as coisas aconteçam. Outra coisa importante para obter sucesso é você pedir ajuda. Você tem que ter a humildade de aceitar a ajuda das pessoas, aceitar a ajuda de quem já sabe, de quem já aprendeu. Conversar com pessoas que já percorreram o caminho que você quer percorrer. Conversar com alguém que já conseguiu aquilo que você quer conseguir, que já trilhou o caminho que você quer trilhar agora. Então, muitas vezes, se eu disser assim, que uma pessoa está sendo arrogante, as pessoas pensam que ser arrogante é você falar mal das outras pessoas, é você ignorar as pessoas, etc. Isso eu considero até falta de educação. Agora, não aceitar ajuda também é arrogância. Então, muitas vezes é preciso a gente ter muita humildade para aceitar ajuda. Às vezes você oferece ajuda para alguém, é possível que você já tenha feito isso com um amigo seu. Às vezes o amigo está passando por um momento difícil, você ofereceu ajuda e a pessoa disse, não, eu não estou precisando e etc. E isso é arrogância. Você não acredita que o outro pode te ajudar. Então, talvez essas pessoas, por terem dificuldade de ajudar, de contribuir, elas têm dificuldade de aceitar. Então, é fundamental você solicitar ajuda e aceitar que as pessoas que já conseguiram alguma coisa ajudem a você. Isso não é uma coisa, não é feio, isso não é errado. Então, conversar com pessoas que já conseguiram o que você quer conseguir e aceitar que essas pessoas te orientem, te mostrem o caminho, escutar essas pessoas, portanto, além de um ato de inteligência, é um ato de humildade, né? Portanto, de muita humildade. Outra coisa fundamental, se você está buscando o seu sucesso, se você está buscando conquistas, se você está buscando realizações, é não se deixar influenciar por pessoas que têm uma mentalidade de buscar coisas inferiores às que você busca. Então imagina só, você é uma pessoa que sonha em milhões. Aí você muitas vezes se deixa levar por pessoas que sonham bem menor do que você. Uma pessoa que sonha com coisas bem menores. Então, muitas vezes nós nos deixamos influenciar por pessoas que buscam realizações inferiores àquelas que nós buscamos. Então, se você busca realizar coisas grandes, é fundamental que você se aconselhe com pessoas que buscam coisas grandes. Se você busca, se a sua jornada é longa, se a sua jornada é uma jornada de muitos quilômetros, você tem que se juntar com pessoas que têm essa jornada de muitos quilômetros. Muitas vezes nós queremos caminhar 200 quilômetros e nós aceitamos que pessoas que só conseguem caminhar 10 quilômetros façam parte da nossa, vamos dizer, do nosso time, do nosso grupo.
Essas pessoas vão nos deixar. Em algum momento elas vão abandonar a jornada, porque o sonho delas é inferior ao nosso. Então, se você tem um sonho, se você busca por coisas maiores, você tem que se juntar, você tem que estar próximo, você tem que, portanto, ter ao seu lado, fazer parte do seu time, pessoas que buscam realizações iguais ou maiores àquelas que você busca. Converse com pessoas que buscam realizações maiores do que as suas. Aliás, tem uma máxima que a gente fala hoje em dia que se você, na mesa onde você senta, se você é a pessoa que sabe mais, você tem alguma coisa está acontecendo com você. Porque você precisa sentar com pessoas que em algum momento sabem de coisas que você ainda não sabe. Se você é o mais inteligente da mesa, tem alguma coisa errada. Você provavelmente está precisando atrair outras pessoas para a sua mesa ou ser atraído para outras mesas. Você tem que sentar com pessoas que sabem igual ou superior a você. Então, existe um pensamento hoje que diz o seguinte: você tem que conviver 33% do tempo com pessoas que sabem iguais a você, 33% com pessoas que sabem mais do que você, e 33% do seu tempo você tem que sentar com pessoas que sabem menos do que você. Portanto, você ajuda pessoas, você compartilha conhecimento e você busca conhecimento. Então, se você consegue fazer isso, eu acho isso extraordinário. Quando eu li isso, quando eu tomei conhecimento dessa técnica, eu fiquei muito contente, porque eu acho realmente muito bacana você, em algum momento, ter essa capacidade de passar 1/3 do seu tempo com pessoas que sabem mais do que você, 1/3 do seu tempo com pessoas que sabem iguais a você, para você poder compartilhar. E você passar 1/3 do seu tempo com pessoas que sabem menos do que você, para que você possa ajudar essas pessoas. Então, isso acho que forma um conjunto e você passa a ter uma vida onde você pode estar engajado com esses 3 tipos de pessoas. Você passa a contribuir, você recebe contribuição e você compartilha conhecimento. É muito interessante isso. A força que você possui, o mundo não conhece. Então acredite que você é muito, muito capaz de ir além do que você pensa que pode. Quando você pensa que está cansado, você ainda vai andar muitos quilômetros. Então acredite nisso, acredite na força interior que existe dentro de você. Quando você tem um sonho, quando você acorda para trabalhar, para realizar o seu sonho, você torna-se imparável. Ninguém para você. Não importa o que vão dizer para você. Só importa aquilo que você acredita que você vai conquistar. Então, buscar um sonho, buscar um objetivo, trabalhar para cumprir metas, para entregar resultado. Quando eu digo entregar resultado, você não tem que necessariamente trabalhar numa empresa para poder entregar resultado. Não. Você vai entregar resultado para você. Você vai entregar resultado para a sua empresa, para a sua equipe. Você vai entregar resultado para a sua família. Então, o tempo inteiro você precisa disso. Você precisa se alimentar de coisas que vão te mover para frente. Você não pode se permitir ficar no mesmo, sabe? Ficar no limbo ali, aceitando a mesmice, aceitando que as coisas estão ruins, aceitando um ambiente. Você chega num ambiente, você vai sair daquele ambiente. Portanto, se você não come alimento contaminado, se você não bebe líquido contaminado, se você não fica em ambiente contaminado, por que você aceita ideias contaminadas? Por que você aceita ideias de pessoas que sabem menos do que você ou que muitas vezes nem sabem o que estão dizendo, mas insistem em envenenar, insistem em jogar veneno dentro de você, insistem em jogar dentro da sua mentalidade, dentro da sua mente, insistem, portanto, em desanimar você, desmotivar, ideias negativas, ideias que não vão dar certo. Eu já vi isso antes. Esse filme eu já conheço. Essa história eu já conheço.
isso não vai dar certo. Eu já vi isso muitas vezes. As pessoas sempre vão dizer para você assim, ou elas vão dizer que já viveram isso e que não deu certo, ou elas vão dizer que elas já conhecem esse filme, já assistiram esse filme. Então as pessoas sempre dizem assim, nunca foi assim, ou por que tem que ser assim? E elas querem sempre manter o status quo. Se você, portanto, tem um objetivo, tem uma meta, sabe onde quer chegar, não aceita a convivência com essas pessoas. Tenha coragem de demitir essas pessoas da sua vida, do seu convívio. Se for um parente, e às vezes essas pessoas estão do seu lado, não é verdade? Então, se é um parente, se é alguém que tem uma importância na sua vida, você não vai ter como demiti-las, mas você pode evitar esse tipo de diálogo, esse tipo de conversa, porque isso não vai acrescentar no seu sonho, né? Então é importantíssimo você também fazer por merecer, né? O que eu chamo de fazer por merecer? Fazer a sua parte, estudar, dormir mais tarde, acordar mais cedo, acreditar que o conhecimento é a única coisa que vai levar você para onde você quer. Sair do meio da multidão, que eu falo, sair do meio da massa, é você fazer o que a maioria das pessoas não está disposta a fazer. A maioria das pessoas não está disposta a rodar o quilômetro extra. A maioria das pessoas não está disposta a estudar 2 horas por dia. Aí você fala assim, mas 2 horas por dia é muito, Ivan. Então estuda 1 hora por dia. 1 hora é muito. Meia hora por dia. Então estuda 10 minutos por dia. Você é capaz que a maioria das pessoas hoje em dia são capazes de tirar do seu dia 1 hora, 2 horas, tem gente que tira 10 horas, né? Mas assim, 1 hora, 2 horas, 3 horas para ficar nas redes sociais. Eu não estou pedindo para você sair das redes sociais, eu estou dizendo o seguinte, se você passar um tempo nas redes sociais, mas se você tirar 20 minutos por dia para estudar um livro, para assistir um vídeo, para melhorar, para estudar o caminho, conhecer o caminho que você quer trilhar, isso vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. A maioria das pessoas não lê 10 livros por ano. A grande maioria das pessoas não lê 10 livros por ano. Eu vou dizer para você, se você lê 20 minutos por dia, somente 20 minutos por dia, é capaz de você ler mais de meia dúzia de livros no ano. Então depende do livro, evidentemente, vai depender da quantidade de páginas e etc. Mas quando você começar a praticar isso, você vai ficar bom. Você vai se tornar melhor na medida que você começar a praticar. Então você começa lendo 20 minutos, talvez você em 20 minutos vai ler uma quantidade de páginas, não sei qual que é o seu nível de leitura, mas uma semana depois você já vai estar lendo mais páginas, mais palavras do que no início. Com o tempo você vai ficando bom, então com o tempo você vai ler 10 livros por ano. Aí eu vou dizer para você, uma pessoa que lê 10 livros por ano, ela tem as probabilidades dela de sucesso, de conquistas, de conquistar aquilo que elas desejam, é muito maior. Porque veja, o livro é uma capacidade extraordinária que você tem de conhecer o pensamento de uma outra pessoa. Então você, imagina só, os seus olhos se encontram com o que uma outra pessoa, que pode ser de outra parte do planeta, escreveu. Então você está em contato direto com aquela pessoa. Os seus olhos estão em contato diretamente com o que aquela pessoa escreveu. É como se você estivesse tendo uma conversa com ela. Quando você ouve uma música, os seus ouvidos têm um encontro com o que a outra pessoa, com o que o artista cantou, falou. Então essas coisas são extraordinárias. Então é preciso ter a disciplina, é preciso ter a humildade, é preciso ter a coragem para se tornar diferente. E hoje nós vivemos num mundo onde é muito melhor você ser diferente do que você ser o melhor. Porque o melhor todo mundo quer ser. Você já ouviu falar que todo mundo quer ser o melhor? Você vai numa empresa, todo mundo diz, o nosso é o melhor, a nossa marca é a melhor, o meu produto é o melhor, a minha
enfim, todo mundo é o melhor. O mundo hoje valoriza mais o diferente do que o melhor. Se você lê mais do que a grande maioria, você vai se tornar diferente. Portanto, você vai conquistar o que a grande maioria nunca vai conquistar. E nunca vai conquistar porque nunca vai ter a disciplina de conquistar. É preciso ter, portanto, essa coragem, é preciso ter, portanto, essa determinação e a disciplina de estudar todos os dias um pouquinho. Você não precisa ler um livro por dia. Tem pessoas que têm a leitura dinâmica, têm uma capacidade diferente de ler e consegue produzir, fazer muito mais com menos. Mas se você tiver a disciplina, basta 20 minutos por dia. 20 minutos por dia vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Outra coisa que é fundamental é a gente ter a coragem de fazer o que tem que fazer agora. Não ficar protelando, não procrastinar, porque nós temos uma tendência de deixar para depois. Então você quer começar a ler o livro, mas você vai deixar para fazer isso na segunda-feira. Começa hoje que é quinta. Se você começar hoje, segunda-feira você já leu 20 páginas. Já vai fazer uma diferença. Então não procrastine. Faça agora aquele projeto extraordinário que você tem para a sua vida, para a vida das pessoas, para ajudar as pessoas. As pessoas estão precisando das suas ideias, estão precisando do seu projeto, estão precisando daquilo que você precisa fazer, mas você está deixando para depois. Eu conheço muitos médicos que nunca operaram ninguém, advogados que nunca defenderam nenhuma causa, engenheiros que nunca construíram nada, porque ficam com medo ou ficam procrastinando. Aqui caiu a minha conexão, esse negócio está chovendo em São Paulo, então infelizmente quando chove a gente não tem controle sobre a internet, né? A tecnologia ajuda, mas atrapalha também. Então peço desculpa aí às pessoas que pelo transtorno, mas estamos de volta aqui. Vamos prosseguir por aqui. Então eu falava da necessidade de você não procrastinar, a necessidade de você fazer agora, de você fazer acontecer. Agora é a melhor hora. Você está vivendo o melhor momento de todos os tempos. Nós nunca vivemos, o planeta Terra nunca viveu um momento tão extraordinário como o que estamos vivendo agora. Então agora é o melhor momento da Terra. Você, portanto, tem que dar o seu melhor agora. Outra coisa importante é você trabalhar naquilo que lhe dá prazer. É fundamental você trabalhar naquilo que lhe dá prazer. Agora, tome cuidado se isso é uma coisa... se o que você gosta de fazer é uma peça do seu quebra-cabeça. Eu gosto muito dessa analogia do quebra-cabeça, que muitas vezes você está trabalhando em coisas que não formam, que não tem ali o que você faz, não é uma peça do quebra-cabeça que você quer montar para a sua vida, porque imagine só, vamos fazer a seguinte analogia, imagine que desde que você começa a sua vida, você começa a montar um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça, evidentemente, que ele tem um desenho, ele tem um formato. Você sabe o que você quer montar. Mas às vezes você está pegando peças que não montam o desenho, que não formam o desenho que você quer formar. Então muitas vezes você chega lá na frente e você descobriu que você tem uma caixa cheia de peças, mas que não formam o quebra-cabeça que você quer formar. Não formam, portanto, o desenho que você quer formar. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes você vai fazendo uma coisinha aqui, uma outra coisa ali, exerce uma profissão aqui, exerce um bico ali, exerce um outro negócio ali, e nenhuma dessas profissões, pseudo-profissões, é aquilo que você realmente quer fazer. Então, trabalhar naquilo que lhe dá prazer é fundamental. Mas perceba se aquilo que lhe dá prazer, primeiro se você tem talento para fazer aquilo que te dá prazer. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu gosto de jogar bola. Mas será que o que você gosta de jogar bola, será que você tem talento para ser realmente um profissional do futebol, de bola? Ou de basquete, ou de tênis, seja lá qual for o esporte, de natação. Às vezes a pessoa gosta muito de piscina, gosta de praia. Não significa que ela tem talento para ser um profissional, para ganhar dinheiro com isso, para ter sucesso com isso, para ajudar a sua família, ajudar a sua comunidade, vivendo disso, para viver disso. Então, não confundir
esporte que você gosta de praticar, passatempo com a profissão que você quer exercer. Fazer aquilo que você gosta é fundamental, mas é fundamental saber duas coisas. Primeiro, se o que você gosta de fazer, você tem talento para fazer, você pode fazer disso uma profissão. E a segunda coisa é se aquilo que você gosta de fazer é uma peça do seu quebra-cabeça. Porque se não for uma peça do seu quebra-cabeça, você corre o risco de chegar lá na frente, descobrir que você tem um saquinho cheio de peças, mas que não forma o desenho que você quer formar para a sua vida. Então, é muito importante você ter esse discernimento. Aquilo que você gosta de fazer é a coisa certa? Você é bom nisso porque você acha que é bom? Ou você é bom nisso porque as pessoas também acreditam que você é bom? Cuidado com os falsos elogios. Quando você estiver testando ou querendo descobrir se você realmente é bom em alguma coisa, não pergunte só para sua esposa, só para sua filha ou só para sua mãe. Provavelmente eles vão dizer que você tem muito talento, mas isso será que vai dar dinheiro? Será que alguém vai comprar isso de você? Que problemas o que você quer fazer resolve nas pessoas, né? Então é fundamental. Você tem que unir algo que você gosta de fazer, que você tem talento, que é algo que você quer fazer e que, portanto, eu chamo de uma peça do seu quebra-cabeça. E se isso resolve alguma dor, então descubra que dor o seu talento pode resolver. O que você faz que pode ajudar as pessoas a viverem melhor? O que você faz que em algum momento você pode ajudar uma pessoa a mudar de vida? Porque isso que conta. Se você hoje em dia, se você ajuda as pessoas a mudarem de vida, se você ajuda as pessoas a realizarem seus sonhos, se você ajuda as pessoas, portanto, viverem melhor, portanto, se você soluciona problemas, se você soluciona dores, não vai ter como você não ter sucesso. Em algum momento, você vai ser aplaudido. Em algum momento, você vai ser aclamado para fazer o que você está fazendo em maior escala. Isso é natural, vai acontecer naturalmente. Agora, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, porque elas gostam de fazer uma coisa, elas confundem. Então, acha que porque eu gosto de cozinhar, não vou me preparar e vou começar a fazer comida para vender. Precisa ver se o que você gosta de fazer, se as pessoas vão gostar de comer a sua comida, né? Eu conheço uma história de um sujeito que ficou milionário nos Estados Unidos e ele resolveu montar uma fábrica de comida para cachorros. E ele tinha muito dinheiro, ele estava aposentado, ele tinha sido executivo de uma grande empresa durante a vida toda, e ele ficou em casa vendo televisão e ele observava que de cada 10 comerciais que passavam na televisão, 2 era de comida para cachorro. Ele resolveu fazer uma fábrica de comida para cachorro. Então contratou os melhores profissionais da área, contratou os melhores profissionais de marketing, os melhores profissionais de vendas, enfim, montou uma equipe grande e tocaram a fábrica. Quando no primeiro ano, depois de um ano da empresa, eles foram fazer uma reunião, foram fazer um seminário para ver os resultados da empresa, né? Por que eles tinham conquistado o que tinham conquistado e principalmente por que eles não estavam conquistando o que eles deveriam conquistar, o que ele tinha se preparado para conquistar. E ninguém tinha resposta. Aí diz que durante a reunião, durante o seminário, um funcionário muito simples lá do fundo da loja levantou a mão e disse assim: eu sei por quê que nós não temos sucesso. E aí todo mundo ficou espantado, como esse cara sabe, né? Como ele sabe? Então diga, então pode dizer, vem aqui e diz, ele fala assim: os cachorros não gostam da nossa comida. Uma coisa muito simples, né? Parece simples, mas enfim, toda aquela equipe extraordinária, eles gostavam muito de fazer a comida para os cachorros, mas eles não foram pesquisar, eles não foram verificar se realmente aquele negócio era o negócio que estava resolvendo um problema das pessoas que tinham os cães, que tinham, portanto, os animais
e se os animais gostavam da comida. Então é muito importante você perceber se aquilo que você vai fazer vai realmente resolver um problema. Porque senão, às vezes você pensa assim, ah, eu gosto muito de mexer com carro, então eu vou abrir uma oficina mecânica. E será que você tem talento para isso? Você estudou, você está preparado para isso? Não é esporte, né? Você não pode fazer por fazer. Tem que realmente ter talento, tem que se dedicar, tem que estudar, porque aí as coisas funcionam. Outra coisa muito importante quando você está nessa maratona, nessa jornada de ter sucesso, é tomar cuidado com aquilo que às vezes as pessoas dizem assim: ouça o seu coração, faça o que o seu coração está mandando. Você já observou isso? Você já ouviu isso de alguém? É muito provável que sim, que alguém já tenha dito para você: ah, segue o seu coração. Eu quero dizer para você, se você é pai, se você tem irmãos, se você, portanto, tem família, em algum momento o seu filho ou a sua filha estava apaixonado por uma pessoa, mesmo que fosse pela pessoa errada e você dissesse para ela, siga o seu coração, o que você acha que ia acontecer? Se o garoto está começando a entrar no mundo das drogas e você diz para ele, siga o seu coração, o que você acha que vai acontecer? Então é importante a gente não acreditar necessariamente que seguir o coração é um grande negócio. Porque eu digo sempre o seguinte, não ouça tudo que lhe dizem e não siga o seu coração simplesmente. É importante, portanto, você ter uma mescla de coração com cérebro, com sentimento. Não é só seguir o coração, tem que ter inteligência no negócio também. Se você está montando um negócio, se você está se preparando para ter sucesso, para escalar um negócio, não é só coração que conta. Coração é um outro departamento. Se você ficar, portanto, cuidando apenas de seguir o coração, fazendo aquilo que te dá prazer, ai que bacana, ai que legal. Não é só assim, não é só isso. Isso muitas vezes pode não te levar aonde você quer. Às vezes você entra num caminho, mas ele não vai te levar para onde você quer. Eu sempre, como eu moro em São Paulo, eu estou em São Paulo, então eu sempre digo assim, se você quiser ir para o Rio de Janeiro, você tem que pegar a Via Dutra. Nós estamos em São Paulo, para ir para o Rio de Janeiro, você tem que pegar a Via Dutra para ir de carro, evidentemente. Mas muitas vezes a pessoa quer ir para o Rio de Janeiro e ela pega um outro caminho. Se ela pegar aqui a estrada, por exemplo, Regis Bittencourt, ela vai para Curitiba. Então você pergunta para a pessoa assim, para onde você está indo? Ah, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Ué, mas você está indo no lugar errado, no caminho errado. Você não vai chegar no Rio de Janeiro. Às vezes uma pessoa quer ser vamos imaginar como eu falei agora há pouco pessoa que gosta de cozinhar, às vezes a pessoa quer se tornar um chefe de cozinha, mas ela vai procurar emprego numa oficina mecânica. Então ele está trabalhando contra o sonho dele. Se você quer trabalhar, quer ser chefe de cozinha, você tem que procurar nem que seja de ajudante, mas dentro de uma cozinha, dentro de um restaurante, dentro de uma padaria, dentro de uma indústria alimentícia. Se você quer ser um mecânico de automóveis, você não pode, portanto, trabalhar na padaria. Outra coisa fundamental é você tornar-se o que eu chamo de cascudo, né? Você criar uma casca, criar ficar blindado, né? contra ideias negativas, contra fatos negativos. Então é muito importante isso, você ter essa capacidade de tornar-se cascudo. Isso, quando eu falo disso, eu falo você se cuidar mentalmente, se cuidar fisicamente, você se cuidar emocionalmente, você ter uma espiritualidade também muito bem trabalhada. Então, se você tem essa capacidade de cuidar do seu físico, tanto quanto cuida do seu mental, cuidar do espiritual, tanto quanto você cuida das suas emoções, isso vão lhe tornar uma pessoa, muitas vezes, quase que uma pessoa inabalável. O que é uma pessoa inabalável? É uma pessoa que, independentemente daquilo que aconteça, ela sabe que a vida tem que continuar. Ela sabe que amanhã de manhã ela tem compromisso, tem pessoas esperando por ela, tem compromissos que ela vai ter que honrar. Então, isso é uma mente inabalável,
independentemente daquilo que aconteceu, eu tenho que continuar. Porque às vezes na vida nós vamos passar por momentos difíceis. Todos nós passamos por momentos de perdas, né? A gente perde entes queridos, a gente perde dinheiro, a gente perde negócios, a gente perde parceiros, a gente perde, portanto, pessoas e coisas, né? Às vezes você tem uma propriedade que, dependendo da propriedade, pode ser levada embora, você tem um carro e eles te roubam e etc. Então, é preciso ter essa mentalidade para que você possa ter a capacidade de continuar independentemente daquilo que aconteceu. Às vezes choveu muito e de manhã tem muita chuva, tem muita água, mas você tem que levantar e, se não dá para sair de carro, tem que sair de barco, tem que sair a pé. Enfim, eu não sei como é que é onde você está. Se você falar isso com uma pessoa que mora lá em Belém do Pará, sair de barco é muito natural. Aqui em São Paulo, às vezes as pessoas usam um barquinho para atravessar uma rua alagada, mas existem outros meios. O que eu estou querendo dizer para você é que, independentemente do que aconteceu durante a noite, de manhã você tem que acordar para cumprir o seu papel, para entregar o resultado, para fazer o que você tem que fazer. Tornar-se, portanto, uma pessoa cascuda, que eu chamo de cascudo, que é uma pessoa forte, uma pessoa inabalável, uma pessoa que não se deixa influenciar por notícias negativas, por pessoas negativas, por fatos que chegam para você de qualquer forma. Outra coisa fundamental, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você está num caminho, se você sabe onde quer chegar, você não pode ficar dando ouvido para tudo que estão falando. Porque as pessoas, de alguma forma, elas valorizam muito mais os fatos negativos do que os fatos positivos. As pessoas, você pode ver quando você quando você faz uma coisa certa, não são muitas pessoas que chegam para você e dizem parabéns, o que você fez foi extraordinário, você realmente fez um fato espetacular, parabéns, etc. Agora, a maioria das pessoas, quando você comete um deslize, as críticas são gigantescas. As pessoas vêm com tudo, criticando, falando, apontando e etc, etc. Então é muito importante que nesse momento, quando isso acontece, você tenha isso que eu chamo de casca. Você seja cascudo para você aguentar, para você não desistir, para você entender que o dia só começa depois que a noite termina. Entender que amanhã de manhã é só amanhã de manhã. Tem gente que quer que o dia amanheça antes de chegar de manhã e não é possível. Então é preciso ter muita paciência, persistência. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que paciência e persistência é o que diferencia o profissional do não profissional, né? A pessoa que tem paciência e persistência, ela chega muito mais longe do que aquela pessoa afobada, que quer fazer agora, que não sabe esperar, que não usa muito a mente para esperar. As pessoas que querem recompensas imediatas, elas têm uma probabilidade de conquistar menos do que as pessoas que aceitam adiar as recompensas. Isso vale em todos os campos, né? Se você observar nas empresas, isso, aliás, é possível observar desde sempre, desde a escola. Se você observar as crianças, elas já se comportam de maneiras diferentes, né? Existem pesquisas que mostram isso. Mas isso pode acompanhar, você pode acompanhar isso durante uma vida inteira. E lá na frente você vai perceber que aquelas pessoas que aceitaram adiar as recompensas, aceitaram deixar para depois, aceitaram ganhar depois, em vez de receber tudo agora, né? Aceitaram aceitaram receber por meritocracia, né? Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Essas pessoas são as que conquistam mais. Essas pessoas são... Se a pessoa aceita correr risco, é porque ela confia no seu talento, né? Se a pessoa aceita correr risco, é porque ela acredita no que ela vai entregar. Quando você vê a pessoa querendo muito
Você vai contratar uma pessoa e ela pergunta para você durante a entrevista de emprego, se ela pergunta para você quanto é o salário, pergunta mais de uma vez, qual é o dia do pagamento, se tem um vale também durante o mês, além do pagamento tem um dia que você tem vale, quanto é o vale, o vale alimentação e etc, etc, ou o vale combustível, dependendo do cargo da pessoa. Se a pessoa está muito focada nisso, não pergunta quais são as metas que ela vai ter que entregar, qual horário que ela tem que entrar, qual horário que ela tem que sair, se ela não bater a meta dela durante a semana, se ela pode trabalhar de sábado. Se a pessoa só foca naquilo que é benefício para ela, a minha experiência diz que é melhor não contratar. Tá? A minha experiência de mais de 30 anos fazendo isso, eu digo que hoje eu tenho convicção de que é melhor não contratar essa pessoa. Porque ela é muito mais focada em benefícios do que em deveres. Então é importante você observar isso para que você não, quando estiver buscando sucesso, realizando sonhos, ajudando. É fundamental que você tenha uma equipe que sonha o mesmo sonho. O sonho da empresa é seu, mas as pessoas precisam estarem focadas em ajudar você a realizar o seu sonho para que você possa ajudar elas a realizarem o sonho delas também. Outra coisa fundamental, fantástica também para você, é você botar na sua mente que você vai lutar até conseguir. As pessoas se contentam em dar o seu melhor, você já deve ter ouvido isso. Ah, você deu o seu melhor. Não, o importante não é dar o melhor. O importante é dar o máximo que você pode, mas lutar até você conseguir. Não é eu dei o meu melhor e infelizmente eu não consegui. Não, as pessoas de sucesso, elas não lutam por um tempo determinado. Elas lutam até conseguir, até tornar-se vencedores, até tornar-se pessoas de sucesso. Uma meta é para ser batida todos os dias. Você não bate a meta nos 5 últimos dias do mês. Você bate a meta do dia 1º até o dia 31. Então todos os dias você divide a meta pela quantidade de dias úteis e todos os dias você bate a meta. Quando eu dirigia a equipe de vendas, muitas vezes eu conversava com o gerente de vendas e eu observava que um vendedor não estava batendo a meta. Por exemplo, o cara tem 20 dias úteis para trabalhar e ele tem que fazer, vamos imaginar, 60 vendas durante o mês. Então ele tem que fazer 3 vendas por dia. Aí passavam-se 5 dias da meta, 5 dias do mês, chegava no dia 5, no dia 7, você ia conversar com a equipe e tinha pessoas que tinham uma venda, tinha 2 vendas. Aí eu falava pro cara, você não está batendo a sua meta. E aí ele falava para mim assim, não, pode ficar tranquilo que eu vou bater a meta, eu vou entregar. Aí eu perguntava para ele qual era o plano estratégico que ele tinha para bater a meta. Porque passaram-se 5 dias, 3 vezes 5, 15. Você já tinha que ter 15 vendas. E você só tem 3, cara. Você está em débito com 12. Em algum momento você vai ter que fazer muito mais do que 3 por dia. Qual é a estratégia? Qual é o plano estratégico? Tem alguma coisa especial que a gente não sabe? E se o cara não sabia responder, ele tinha que reciclar. Ele tinha que fazer um treinamento de imersão para que ele pudesse entregar. Porque as pessoas ficam achando que em algum momento do mês vai ter um milagre. Ele vai entrar numa empresa e ele vai vender tudo que ele não vendeu durante 10 dias. Isso provavelmente pode ser que uma vez, eu estou falando na média, né? Na média isso não acontece. Em geral isso não acontece. Pode ser que um caso ou outro até dê certo. Mas na média isso não acontece. Então é fundamental nesses momentos que você tenha a mentalidade de lutar até conseguir. Não é até o fim, é até conseguir. Não é dar o seu melhor, é lutar até conseguir. É o tempo todo, é uma vida inteira se precisar. Nunca diga, eu dei o meu melhor, infelizmente eu não posso fazer nada.
infelizmente eu não fui capaz de cumprir, porque isso é de um conformismo extraordinário. A pessoa dizer assim, olha, infelizmente eu lutei, mas eu não consegui. Cara, isso é coisa de perdedor. Vencedor nunca desiste. O vencedor nunca desiste. Nunca desiste. Ele é obstinado o tempo todo, ele busca o melhor, ele busca resultado. Outra coisa extraordinária, se você é um empreendedor, se você é um vendedor, se você é um executivo, se você é um dirigente sindical, enfim, qualquer que seja a tua área de atuação, não dependa exageradamente de ninguém, né? Eu vi muito isso acontecer, eu vi muito empresas tendo problemas porque às vezes uma empresa dependia exageradamente de um único cliente. O cara fabricava e entregava tudo para um cliente. Um determinado dia, aquele cliente tinha problemas e a empresa dele estava perdida. Então, é fundamental que você não dependa exageradamente de ninguém. Eu cansei de ver equipes de vendas que tinha um vendedor que entregava 50%, 60% do faturamento daquela equipe. 3, 4 vendedores que entregam 60%, 70% do faturamento da empresa. Isso em algum momento pode não ser bom. Em algum momento vai dar ruim, como se diz. Porque em algum momento um daqueles caras ou vai ficar doente, ou vai mudar de emprego, até porque como ele é muito bom, ele vai receber ofertas. Ele vai ser tentado a sair da sua empresa. O melhor jogador do seu time, o tempo todo ele é convidado para jogar em outros times, às vezes até fora do país. Então o melhor vendedor da sua empresa, ele também é convidado para ir trabalhar em outras empresas. Até os seus próprios clientes convidam o seu melhor vendedor para ir trabalhar com eles. Não se esqueça disso. E não se iluda. Em algum momento você vai ter problemas se você entrega toda a sua produção na mão de uma única pessoa. Se você é o único cara na empresa que entrega o resultado, a sua empresa está na sua mão, a empresa depende de você. Agora, você como um empreendedor, se você depende exclusivamente de 1 ou 2 ou 3 clientes, é muito perigoso. Eu já vi muitas empresas quebrarem por causa disso. E você tem que pensar sempre o seguinte, se as maiores empresas do mundo quebram, por que a sua não pode quebrar? As maiores empresas de porte global, têm problemas. Entram em recuperação, concordata, etc. E quebram, todos os anos quebram empresas gigantescas. Conglomerados extraordinários quebram, desaparecem. Por que a sua não pode acontecer isso? Pode. Então, não dependa exageradamente de ninguém. Tem uma máxima que diz, é importante não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você já ouviu falar isso, né? Alguém passa, leva a cesta, você fica sem nada. Então, é importante você colocar um pouquinho em cada lugar. Isso vale muito para quem aplica no mercado financeiro, né? Quem vive de investimento. Os investidores sabem disso. Eles dizem que você tem que ter vários potes, né? Você tem que ter várias coisinhas que te dão rendimentos. Então, tenha várias fontes de renda. Esse é um dos segredos dos milionários, aliás. Ter várias fontes, um pouquinho de lá, 10 daqui, 5 dali, 3 dali, 1 de lá. E quando você junta tudo isso no fim do mês, no fim do ano, você tem muita coisa para guardar. Então, não depender exageradamente de ninguém é uma lição de sucesso. É uma regra das pessoas que querem ter sucesso.